Está assim recebendo nosso amado irmão Leonardo Beraldini, jovem, a poder ser um canal, um instrumento, né, nas mãos de Deus, né? E creia como cantamos essa noite, né? O teu milagre vai chegar e hoje pode ser o grande dia. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Leonardo, vem para cá. Glória a Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes em poder estar mais uma quarta-feira na presença do nosso Deus, digam amém. Aleluia. Você que nos acompanha de sua casa, de seu dispositivo telefônico, receba aí também a paz do Senhor Jesus. Amém. Enquanto os irmãos se coloquem de pé, para que nós possamos fazer uma leitura do texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 3, verso de número 28. Aquele que pudesse colocar de pé, faça. Enquanto os senhores acham, já está no data show para uma leitura uniforme, aqueles que não trouxeram Bíblia, mas acredito que todos estejam. Diz assim a palavra do nosso Deus: dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Vamos ler mais uma vez somente o verso de número 28. Diz assim na minha versão: manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Fechamos os olhos para falar com o nosso Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Espírito Santo, porque nós sabemos de que o Senhor já está nessa casa, Pai. Sim, Deus. Ó Deus, a noite é fria, uma semana chuvosa, mas nada disso nos impediu de chegar aqui, ó Pai. Aleluia. Quando o primeiro crente entrou nessa casa, o Senhor já estava recebendo ele na porta, Pai. Oh, Deus. Ó Deus, e quando nós formos para a nossa casa, nós não vamos sair daqui sozinhos. Nós vamos sair daqui, ó Pai, repletos da presença do Espírito Santo de Glória Deus, ó a Pai. Deus. Assim nós cremos. Fala conosco e seja engrandecido no nosso meio, em nome Aleluia. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podeis assentar. Quando nós lemos acerca do Pentateuco, nós vamos ver que ali é retratado no Gênesis o início, a criação, a origem de tudo. Quando nós vamos falar sobre o Êxodo, é o livro que vai relatar a saída do povo. O Êxodo significa isso, saída. Quando nós vamos ler sobre o livro de Levítico, ali vai estar grande parte das 613 leis que Moisés deixou para o seu povo. Muitas delas de cunho social, outras patrimonial, mas ali está contido as leis que regiam o povo de Israel à época. Quando nós chegamos no livro de Deuteronômio, vai se tratar de um livro da repetição das leis. É um livro que, em grande sua parte, se dedica a isso. Toda lei, ela é repetida diante do povo, para que o povo se lembrasse daquilo que Deus já tinha instituído e, sobretudo, não se esquecesse das ordens de Deus através de Moisés. Porque o povo de Israel estava sendo treinado para possuir algo grande, para conquistar algo que parecia ser impossível. Moisés é dito no mesmo livro que nós acabamos de ler como o maior profeta que já existiu, ao qual Deus falava com ele face a face. Está registrado aí. Substituir esse homem era a tarefa mais difícil que um homem poderia ter no Antigo Testamento. O camisa 10 de Israel estava saindo de campo.
Deus havia usado Moisés com maravilhas que nenhum outro homem havia sido usado. Você ver o Mar Vermelho se abrir na sua frente, eu não sei os senhores, mas se eu estou ali, eu ia tremer na base. Porque não é qualquer coisa que está se abrindo na sua frente, é o mar. Você vê uma nuvem descer sobre um monte, e Deus falar com o homem face a face ali em cima, e trovejar e relampear, e a glória de Deus se estabelecer em um ambiente. E você vê aquele homem descer após 40 dias, e a face dele brilhar. A face dele era distinta de todos os outros que havia em Israel, porque a face dele brilhava. Meu irmão, aquele homem deixou um marco para o povo de Israel. Então quando Deus anuncia a ele, ó, você não vai entrar. Essa terra que eu estou mandando você ordenar a Josué que ele seja forte, que ele tenha coragem, você não vai entrar nela, você só vai ver ela. Moisés ainda tenta relutar um pouco, fala, Senhor, e ainda tenta pedir para entrar, mas Deus fala, não vai, ponto final. Moisés sobe o Monte Nebo, morre e acaba a história dele ali. Só que eu não vim falar sobre a vida de Moisés, por mais que estejam ligados intrinsecamente. Quando se fala de Moisés se lembra de Josué, e quando se fala de Josué se lembra de Moisés. Eu quero me ater à vida desse homem de Deus chamado Josué. Josué não foi um bom servo. Aí você pode se espantar, eu vou usar uma palavra melhor. Josué foi um excelente servo. Um bom servo, ele faz as coisas bem. Um excelente servo, ele faz com excelência. Moisés subiu o monte para orar e Josué o aguardava embaixo. Moisés ordenava, Josué, vai ser dessa forma que nós vamos agir nessa guerra. E Josué executava direitinho. Moisés falava A com Josué e Josué fazia A. Não ficava inventando B ou C, D, E, não. Se o meu líder falou A, eu vou fazer A, porque é ele quem recebe a direção de Deus. Josué cresceu assim. Porque quando nós vemos que já começa a história dele como líder de Israel, é fácil. Mas a história antecedente dele. Se Moisés é chamado com 80 e o povo ainda está cativo no Egito, Josué devia estar com uns 30, 35, 40 anos. Ali ele era mais novo. Quando o povo de Israel começava a ser amassado dentro do Egito, Josué devia estar com uns 15, 20 anos. Cresceu dentro daquela servidão. Era pequenino quando via seus pais, certamente, sendo tido como escravo dentro do Egito. Recebia chibatadas, chicotadas, se não fizesse o que o servo lá mandava, que o chefe mandava, ia sofrer. Josué cresce vendo essa situação. O povo que tinha o Deus vivo ao seu lado, sendo amassado por um povo idólatra. E você já conhece que o povo começa a clamar a Deus. E Deus escolhe Moisés e fala, chegou a hora de libertar o meu povo, não dá mais para ver o meu povo do jeito que está. O clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos, eu vou dar um basta. E Moisés é escolhido e executa tudo que Deus manda, liberta o povo, mas se tinha um povo desobediente, aí você vai falar, mas todos os povos são, mas meu irmão, Israel via Deus fazer maravilha toda semana. Israel via Deus fazer maravilha quase todo dia. Era o inimigo vir para dentro de Israel e Deus falar, fica tranquilo porque vocês vão vencer. E Israel vencia. É aquela famosa frase que nós conhecemos, time que está ganhando não se mexe. Israel ganhava quase tudo. Se o povo de Israel guardasse e obedecesse o que Deus estabeleceu, ninguém podia vencer aquele povo, irmão, ninguém. Não tinha um, podia ter um exército 10 vezes maior, 20 vezes mais numeroso. Se Deus falasse que o povo dele estava obedecendo a palavra dele, meu irmão, aquele inimigo ia cair por terra. Então o povo de Israel cresceu
habituado a isso. Existe um brocardo latino, um ditado latino, um provérbio, que ele é muito usado nas Forças Armadas, e ele diz o seguinte, no latim ele diz assim, ó, si vis pacem para bellum. Ele significa o seguinte, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Eu vou repetir, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Nós estamos habituados a achar que a paz é a ausência de guerra. Mas eu posso te provar que existem pessoas que não têm quase dificuldade nenhuma na vida e estão sofrendo as piores consequências psicológicas, têm uma mente conturbada, não conseguem ter paz e simplesmente não estão em guerra com ninguém, só consigo mesmo. E eu também posso te provar que Josué, talvez o maior general de guerra que já existiu na face da terra, esse homem, mesmo enfrentando guerras quase que todas as vezes, esse homem tinha paz na vida dele. Uma coisa não anula a outra. Quando Deus falou a Josué, seja forte e corajoso, a gente subentende o seguinte, se eu chego para uma pessoa e falo, ó, seja forte, é porque naquele momento presume-se que ela está um pouco fraca. Tenha coragem, é de se presumir que aquela pessoa está com medo. Deus, quando chega para ele, fala, rapaz, seja forte e corajoso, porque eu não vou te deixar. Tem algumas versões, a nova tradução das linguagens de hoje, que Deus fala assim, ó, não te deixarei em apuro, Josué. A missão que você vai receber, ela não é fácil. Você tem mais de 30 cidades, salvo engano, 31 cidades para conquistar aí dentro de Canaã. Mas ei, se você me obedecer, eu posso te garantir que nesse campeonato você não vai perder nem empatar, vai ser 31 vitórias. Vai ser vitória atrás de vitória. Deus, ele dava garantia, ele mostrava o final, mas o início e o meio, meu irmão, você tinha que se virar. Então Deus ordena a Moisés, num texto que nós acabamos de ler, ó, vai lá e fala para José isso, avisa ele, está chegando a hora. E Josué começa a entender de que chegava o momento em que o povo de Israel teria que conquistar aquilo que estava sendo planejado há muito tempo. Quando aquele povo se prepara para poder entrar, para invadir aquela terra e possuí-la, tinha simplesmente um pequeno empecilho à sua frente. Um rio. Quando nós vamos estudar a arqueologia, a história, não para ela poder dizer o contrário da palavra, não, mas para ela simplesmente mostrar ainda mais o que está contido aqui dentro. Ela é um instrumento de Deus para mostrar o que está aqui dentro. Nós vamos ver que aquele rio que o povo de Israel estava se preparando para atravessar, ele tem aproximadamente uma faixa de extensão de 250 quilômetros. 6 quilômetros de extensão de comprimento, ou de largura para quem está de frente. Pontos dele atingem 30, 40 metros de profundidade. Você atravessar aquilo ali, sem ter barco para 3, 4 milhões de pessoas que estão contigo, não tem como. Não tem como você virar para uma mãe que acabou de ter o seu filho e falar, nós vamos atravessar esse rio. Ah, como que nós vamos atravessar, José? Vamos nadar. Não tem como uma mãe com o seu filho nadar em um rio que tem 6, 7 quilômetros de extensão, é impossível. Não tem como você pegar um povo que tinha e trazia consigo animais, trazia consigo bagagem e falar, olha só, nós vamos ter que atravessar isso aí. Como? Nós vamos nadando. Bota uma sacolinha nas costas, vamos dar nosso jeito. Não tem como.
Quando esse homem de Deus, ele recebe essa ordem, bem depois, ele acampa antes, fica ali 3 dias acampado, Deus orienta. E ele começa a planejar como que vai ser feito. É aí que eu falo, que a cultura de uma sociedade, ela tem que ser vista. O povo de Jericó tinha 2 confianças, 2 portos seguros, que ele olhava e falava, isso aqui vai impedir da minha cidade ser atacada. Primeiro era a muralha, todo mundo conhece a muralha de Jericó. Segundo era o rio. Quando você olha a cultura do povo de Jericó, você vai ver que lá era um povo idólatra. Ah, irmão, isso aí eu já sei. Pois bem, aquele povo olhava para algum elemento e falava, ei, isso aqui significa isso, o ar significa isso. Quando aquele povo olhava para a água, para o rio, eles olhavam e falavam, ei, havia uma pseudo-identidade ali, que eles chamavam de Iã, e falavam, olha só, o rio há de proteger a nossa cidade. E se você ler aí, em Josué 3, vai falar que o rio estava em época de cheia. Você acha que a Bíblia fala isso por quê? Quando a Bíblia fala que o rio estava em época de cheia, ela estava falando o seguinte, olha só, é uma dificuldade a mais, beleza. Mas o povo de Jericó, quando olhava aquele rio em época de cheia, falava, a entidade que nós adoramos, ela está furiosa. Ela está do nosso lado. Ninguém vai tentar invadir isso aqui, porque se invadir, a nossa entidade vai matar quem tentar ali dentro mesmo do rio. E tem um povo do outro lado, que viu Deus abrir o mar vermelho há 40 anos. Do lado de lá tem um povo que olha para o rio e fala, se tentar atravessar vai morrer. Do lado de cá tem um líder chamado Josué falando, eu já vi o meu Deus abrir o mar vermelho, isso aqui para ele não é nada. Josué recebe a ordem, executa do jeito que tem que ser feito, e a palavra de Deus diz que o rio é aberto. O povo de Jericó fica de cara quente, envergonhado, porque aqueles que ele acreditava que ia protegê-los, simplesmente não faz nada, porque não existe. O povo de Israel avança em terra seca, e Deus mais uma vez mostra para o povo dele, de que o impossível é impossível para os homens, mas para um povo que tem Deus à sua frente, nada é impossível. Irmão, mas nós estamos saindo agora de uma pandemia e tal, que não sei o que. Ei, nada é impossível para quem tem Deus. Se está desempregado, Ele pode fazer a porta ser aberta a qualquer momento. Se está com enfermidade que o médico disse que não tem cura, não tem cura para o remédio humano, não tem cura para o medicamento que o homem criou. Deus não precisa inventar a cura de nada. Deus basta falar e a enfermidade desaparece na hora. Então nós estamos acostumados com isso. Nós somos a continuidade desse povo. Você pega pessoas que sofrem de uma enfermidade que para a ciência não tem cura, a AIDS. Você separa 50 pessoas que foram curadas dessa enfermidade nos últimos anos. Procura o local que ela frequentava. E ela vai falar assim, eu fui curado dentro da igreja. Você pega uma pessoa que há 10 anos atrás andava numa cadeira de rodas. E hoje ela anda, e pergunta a ela, você foi curada de quê e aonde? Ela vai falar, eu estava caminhando, eu estava na igreja. Porque esse ambiente, quando nós estamos reunidos,
Pode parecer para muitos algo normal, mas nós temos aqui dentro, do nosso lado, como nosso aliado, como nosso Senhor, alguém que não tem limites para agir. Josué entendeu isso, ele falou: opa, Moisés viu o mar vermelho ser aberto diante dele, eu já vi o Rio Jordão, já tenho a minha experiência. Quando ele vive a experiência dele, ele não está nem aí pela adversidade que vai vir pela frente. Ele recebe ordens de Deus e são ordens claras. Josué, você vai atravessar o Jordão. Seja forte, porque você vai herdar a terra que eu prometi a teus pais. E quarto, não se esqueça da minha palavra nenhum dia da sua vida. Por que Deus deixou esse por último? Quando você olha aquele bolo bonito, arrumado, o que tem em cima dele? Geralmente é aquela cereja, a cereja do bolo. É aquela parte final. Deus deixa esse quarto mandamento para ele como a cereja do bolo. Ô Josué, você vai atravessar, você tem que ser forte, você vai herdar. Mas ei, todos esses três, se você não guardar a minha palavra, nenhum deles vai acontecer contigo. Tem gente mudando o que está contido aqui dentro. O tempo é difícil. O que nós imaginávamos que ia acontecer daqui a 20, 30 anos para uma geração futura, nós já estamos vivenciando ela. Ver coisas acontecendo a olho nu, que você falava, poxa, isso há 10 anos atrás tinha uma reprimenda da sociedade, era algo reprovável. A sociedade já não se agradava disso. Hoje em dia acontece com a normalidade que escandaliza. Quantos viram aí o novo boneco da Marvel, da DC, o Superman? Eu cresci vendo aquele filme, aquele desenho Liga da Justiça. Toda criança cresceu vendo aquilo. E agora no meio do filme, o Superman vai se relacionar com outro homem. E as pessoas insistem em falar, mas deixa para lá, Jesus está voltando. Meu irmão, eu não tenho obrigação dentro da Bíblia de ser alguém passivo. Eu tenho que me posicionar naquilo que eu acredito. Esse livro, ele norteia a minha, a sua, a nossa vida, do início ao fim. Paulo deixou escrito assim, em defesa do Evangelho, ele usa esse termo, que ele foi posto em defesa do Evangelho. Quando Deus fala para Josué, você tem que ser forte e corajoso. Aí rapaz, toma postura. Você sabe o que tem que ser feito, como deve ser feito e quando. Então se posiciona. Esse dia me ligaram, eu estava lá deitado, me ligaram. Te ofereceu um cartão. Eu falei, mas de qual instituição financeira? É o Santander. Eu falei, obrigado. Eu lembrei lá de 2016, aquela criança nua, aquele homem nu, e a criança ali tocando uma pretensa arte. Quantos lembram disso? Um homem nu e uma criança numa sessão tocando aquele homem. Eu falei, de tal instituição, tá, obrigado. Não entra na minha carteira cartão de crédito ou débito dessa instituição. Não entra. Irmã, mas você tem que ter perdão. Perdão em relação a pessoas. Uma pessoa jurídica não. Que vai usar aquilo que eu pago, aquilo que eu uso, para executar políticas públicas que vão favorecer a homossexualidade, erotização de criança. Coisas que vão contra aquilo que o meu Senhor Jesus deixou estatuído. Meu irmão, me dá licença. Quando Deus chega para Josué e fala, Josué, para você conquistar, tem que fazer assim e ponto final.
Eu carrego comigo frases e delas eu não abro mão. É melhor tomar um processo nessa terra e ir morar lá na eternidade, do que deixar de morar na eternidade para andar limpinho aqui diante da justiça. Se tiver que ser processado, nós estamos aí. Mas uma coisa que eu não vou abrir mão é de pregar o evangelho do jeito que Jesus Cristo deixou ele aqui na palavra. Sabe por quê? Porque ele é a arma mais poderosa que o homem tem para transformar o mundo. Josué, quando ele vai para dentro da cidade, ele tem que lutar. Ele não fica lá contando historinha, contos. É hora de batalhar, de guerrear. Só que quando nós lemos ele conquistando uma cidade, a gente se depara com ele indo para a batalha mesmo, física. Só que não era ali que ele conquistava a vitória dele. A vitória de Josué era conquistada na oração. Esse homem de Deus aprendeu com o seu líder a orar. Aprendeu com Moisés de que ter intimidade com Deus. Meu irmão, estou falando de ter intimidade com Deus. Quando você está conversando com uma pessoa, você se abre para ela, porque você tem amizade. Eu estou falando de ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, ninguém pode te parar. Ninguém. E Josué sabia disso. As dificuldades para ele foram como nada. A Bíblia fala que a fama de Josué corria por toda a terra. Ele vai ter uma derrota em Ai, porque ele dá ouvidos a conselhos que não eram para ser executados. Perde ali 36 soldados, porque achou que a vitória poderia ser conquistada no braço. Ele ouve conselhos de pessoas e fala assim, ó, manda só um grupinho, dá para a gente ganhar aquilo ali no braço, mole. Para nós aquilo ali não é nada. Ele vai lá e sai derrotado. Acho que nem vai. Depois se lamenta, coloca a cara no pó. Deus olha o coração de Josué. E depois da vitória, seja qual for o impossível que está colocado diante de você, qual for o impossível, aquilo que tem sido para você uma barreira intransponível, algo que te impede de lograr êxito em alguma área da sua vida, de crescer, de avançar, Deus pode fazer você conquistar o impossível nessa noite. Eu tenho lá em casa, isso eu falo sem nenhum tipo de vergonha, aprendi com o nosso evangelista Darlan, quando ele pregava e falava que ele tinha um caderno em que ele guardava as orações dele. Eu peguei e coloquei naquele caderno, baseado em Isaías 43, eu falei, Deus, eu vou orar durante 43 dias. Mas eu não vou orar 10, 15 minutos. Eu vou fazer de tudo para poder orar de verdade, para ter intimidade com Deus. Olha o que você alcança se você tiver intimidade com Deus. Você tem vitória e você tem derrota. Orei. Chegou no 43º dia, eram 9h45 da noite, eu entrei para orar. Eu sempre falei para Deus, eu quero fazer direito.
Eu quero ter o cargo mais difícil que tem nesse Brasil, a nível de prova, que é juiz federal, e eu vou chegar lá, eu tenho certeza disso, Deus vai me honrar. Eu sempre coloquei isso como meta. Só que eu ainda não posso fazer essa prova porque eu não terminei a faculdade. Então eu fazia outras. Em 2019, para ser exato, 15 de setembro, eu comecei a estudar para um concurso que tinha acabado de ser aberto. E a prova seria 45 dias depois. Então eu só tive 45 dias de estudo para começar do zero naquele todo edital ali, partir do zero e tentar ser aprovado. Deu 10 mil pessoas concorrendo naquela prova, 10 mil inscritos. Estudei durante 45 dias, passei no lugar de 349. Isso que eu vou falar aqui agora, não faz não, irmão. O resultado saía numa quarta-feira, 8 horas da noite. Onde que eu estava quarta-feira? No culto da vitória. Eu falei, Jesus, me perdoa, mas eu vou dar aquelas piadinhas aqui. Pastor pregando, peguei o celular, dei aquelas piadinhas, 8h10 saiu o resultado, eu estava aqui dentro da igreja, estava relação final desaprovada. Eu falei, Jesus, vou clicar. Cliquei rapidinho, botei meu nome. Quando eu botei meu nome, apareceu lá. Aprovado. Fui convocado para uma outra etapa. A primeira vitória Deus tinha me dado. Só que o camarada aqui não se preparou para a segunda etapa. Muito em cima, foi até ano passado, início da pandemia. Eu estava lá em um determinado aeroporto ali, para segundo exame, para uma etapa física. Entrei no galpão, 500 pessoas aproximadamente. Nessa segunda eu perdi, fui eliminado, porque não havia me preparado. Mas enquanto eu saía daquele galpão, cabisbaixo, triste, eu reparei uma coisa. Os que passavam por mim falavam, rapaz, eu vim lá de Goiás para fazer essa prova. O outro falava, eu vim lá do norte para poder passar nesse concurso. Já estou estudando há anos. E eu estava estudando há 45 dias. Ou seja, há momentos em que Deus vai te deixar sentir o gostinho da vitória. E vai te falar o seguinte, ei, você pode chegar aonde você quiser. Mas tudo tem o seu tempo. No meu caso, eu não me preparei corretamente para a segunda etapa e saí. Culpa minha. Mas ei, o recado de Deus que fica é o seguinte: está fazendo sua parte? Está buscando ao Senhor? Está guardando esse livro aqui como manual de vida para a sua vida e para a sua família? Meu irmão, fica tranquilo, porque na hora certa, as janelas do céu vão ser abertas sobre a sua vida, sua família, sua casa, sua parentela, e você vai ver o impossível vir na sua mão. Cheguei em casa, fui dormir, estava triste, cansado, a mente a mil, mas você tem que dar aquele estalo, tem que levantar e tem que recomeçar, porque a vida não é do jeito que nós queremos. Você acha que Josué não queria orar senão Deus? Mata nossos inimigos antes da gente entrar lá, o Senhor tem poder para isso. O Senhor matou o povo do Egito no meio do mar. Matou nossos inimigos no meio do mar, fechou o mar e eles foram mortos ali. Precisa a gente ir lá não, Senhor. O Senhor tem poder para fazer aquela muralha cair, acabar com aquela cidade, faz chover fogo. Não, Deus falou, ô Josué, tem que ir lá e tem que ganhar. Faz a sua parte, rapaz. Espírito de guerreiro, de vencedor.
Deus confia em você para você ser um guerreiro dele. Irmão, nós não estamos no antigo, é verdade, é uma nova aliança. Não há uma guerra física hoje entre nós e outro povo, e nem haverá. Mas a guerra agora mudou de alçada, agora é espiritual. Você é um guerreiro, está alistado no exército de Deus, para você poder vencer, fazer a diferença. Deus conta contigo, e você tem que contar com Deus. Essa dupla, ela é imbatível. É pegar na mão de Deus, por mais que seja uma frase um pouco, vamos dizer assim, folgada, porque como que a gente vai segurar na mão de Deus, um Deus tão grande? Mas ei, na nossa simplicidade, segura na mão de Deus e vai. Irmão, mas é difícil nessa área, porque eu não tenho conseguido e estou desempregado. Meu irmão, segura na mão de Deus e vai. É melhor segurar na mão de Deus e enfrentar o mundo, o sistema, o inferno, do que segurar na mão do sistema e tentar enfrentar Deus. Vai por mim, não vai dar certo. O maior erro do homem é achar que ele pode ser alguma coisa longe de Deus. Não dá. Quando esse homem chamado Josué, ele recebe as 4 ordens. Ei, vai atravessar o Jordão, vai ter que ser forte, você vai fazer o povo herdar a terra que eu prometi a teus pais. E guarda a minha palavra, meu filho. Guarda ela, porque os dias são maus. Guarda ela, porque vai vir um monte de doutrina querendo enganar. Está aí na mídia. Várias pregações no YouTube agora, se você não se atentar, você vai cair na índole da hipergraça. Pode pecar à vontade, peca, porque quem é salvo sempre vai ser salvo. Há uma hipergraça de Deus em volta de você. Ei, nós entendemos que somos salvos pela graça, mas se eu chegar naquele último dia, com o meu vestido manchado de pecado, eu não vou ver a face do meu Deus, é ponto. Está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O evangelho tem sido banalizado. Pessoas pegando esse livro, e agora não se escandalize, o Papa falou que esse livro tem que ser trocado. Precisa ser atualizado para atender às demandas sociais do século 21. Ó, que coisa linda! Vamos escrever um novo livro, porque o livro tem que ser atual, ele tem que atender toda a classe que existe dentro de uma sociedade, tem que ser aberto a todos. Que coisa linda! Se tem um grupinho pequeno ali, vamos enquadrá-lo dentro desse livro. Oh, que coisa maravilhosa! Dá até vontade de chorar de emoção. Ei, pelo amor de Deus, não tem um livro, pode pegar o jornal de amanhã, não tem um livro mais atual do que a palavra do nosso Deus. Esse livro, eu cresci aqui, ó. Minha professora de EBD está aí, tia Marivane. Tinha aula com ela ali dentro da cozinha, quando era uma cozinha apertada ainda. Esse livro ensina, honra ao teu pai e à tua mãe. Esse livro ensina ao homem trabalhar para poder conquistar aquilo que ele merece. Ô Adão, do suor do teu rosto comerás. Você tem que trabalhar. Não confunda ter que trabalhar com estou desempregado. Você está desempregado, mas é trabalhador. É uma pessoa honesta, só não está empregado ainda, mas é trabalhador.
Não fica dia 31 de dezembro indo para a loteria ficar fazendo jogo de Mega Sena. Não fica contando com azar para poder conquistar alguma coisa na tua vida. Esse livro ensina que a base de uma sociedade é a família. Mas qual família? Meu irmão, isso que eu falo é comprovado cientificamente. Eu não vou ficar aqui falando aos ventos. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, falou que até 2042 a população brasileira vai ser reduzida. Aí eu te pergunto, vai ser reduzida por quê? Alternativa A: vão surgir novas doenças e vão matar a população. Está aí. Deus deu capacidade do homem criar uma vacina em menos de um ano. Alternativa A errada. B: vai haver um extermínio em massa. Alternativa também errada. C: a procriação dentro de uma sociedade vai ser abalada. Sabe por causa de quê? Porque eu aprendi aqui dentro, ó, que homem casa com mulher e mulher casa com homem. Daí vem a família. Quando eu desvirtuo isso aí, o que acontece? Fala comigo. Aí o IBGE botou lá, a população brasileira vai reduzir. E vai reduzir por quê? É Deus dizendo para o seu povo: desperta, acorda, está chegando a hora. Deus já ordenou o anjo: limpa essa tombreta porque vai ser tocada. Está chegando o momento, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E aquele que não estiver com as vestes limpas não vai subir. Nós temos a maior bênção que um homem pode ter, meu irmão. É a salvação. Não joga a salvação fora, não. Não para por causa de dificuldade, não. Não fique em casa domingo à noite assistindo Fantástico, Faustão, não sei o que na Record. Não fique em casa dando mole para Satanás entrar na sua vida. Feche essa brecha. Domingo de manhã é escola bíblica dominical e domingo à noite é culto de celebração ao Senhor, porque assim eu vou fechar a fenda e Satanás não vai entrar na minha família. Ponto. Consagração. Eu fico olhando as pessoas falando quando vão lá em casa às vezes conversar e começam a contar de quando se converteram, e às vezes até o pastor na oração fala da década de 80, 90, quando visitava. Meu irmão, o evangelho da década de 80 e 90, quando fazia aquela roda de oração, e os irmãos tinham prazer em orar, e cantava-se hino da harpa, e as pessoas choravam, se quebrantavam, vinham aos pés da cruz, quebradas, e hoje em dia estão aí perdidas, porque o evangelho está sendo mudado pelo homem. Aí a pessoa olha para o homem, se decepciona e acaba lá fora. Mas eu te convido a nessa noite olhar para o único Salvador e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele evangelho que nos anos 2000, as pessoas evangelizavam no carnaval, e pessoas eram convertidas e saíam, e quando a gente vê às vezes o pastor passando naquela combizinha na época de carnaval, indo entregar o panfleto, as pessoas só sabem criticar. Carnaval não é hora de cristão estar trabalhando. Meu irmão, os 4 dias de carnaval não são de Satanás. Está aqui dentro. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos os que nele habitam. Ponto. Aquele evangelho em que a gente entregava um panfleto para um jovem
que estava preso num vício, e ele abaixava a cabeça e escutava a nossa oração. Mas hoje em dia, a gente já chega para evangelizar, colocando 10 problemas à frente do evangelismo. Mas está perigoso, mas pode acontecer isso, e se pintar aquilo, e se aparecer tal carro, e se houver um confronto. Meu irmão, o meu Deus é o dono do passado, do presente e do futuro. Se eu planejar um evangelismo, eu tenho 100% de certeza de que o meu Deus há de atuar em meu favor, ponto. A libertação, por isso que a sociedade muda muito, porque aquilo que era para acontecer em 30 anos, acaba acontecendo em 10, às vezes 5, e o choque é muito forte. Com essa pandemia, as crianças foram impedidas de ir à escola, por causa do coronavírus. Ensino remoto, online. Mas você acha que as crianças aprenderam o quê? Fala comigo. Nesses 2 anos sem ter aula. Fala comigo. Vamos ser abertos, sinceros. A cena que a gente vê é qual? Mas é Deus convidando o seu povo. Ô Josué, do lado de lá só tem dificuldade, Josué. É problema atrás de problema. Eu posso elencar aqui para você uns 10, Josué. Mas eu posso te dizer uma coisa também, Josué. Que a vitória é certa, porque eu vou adiante de vós. Eu vou adiante de vós. Está desempregado e vai colocar o currículo amanhã? Deus está mandando dizer: eu vou adiante de vós. Vai amanhã receber o diagnóstico do médico? Deus está mandando dizer: eu vou adiante de vós. O filho está preso no tráfico de drogas. Deus está mandando um recadinho lá do céu: eu vou adiante de vós, a sua família há de ser restaurada. É tempo de voltar aos idos anos do Evangelho. Agora há pouco eu falei com a irmã na porta da igreja, em dezembro, se Deus quiser, aquela virada do ano, maravilhosa na quadra da igreja, nós vamos ter em nome de Jesus. Quem quiser ir para Copacabana, ver um monte de fogos queimando, estourando, vá, é um direito seu, a Constituição te garante. Mas ei, eu vou passar prostrado aos pés do Senhor Jesus, porque lá eu tenho segurança. E Josué entendeu isso. E falou: Deus, os recadinhos estão anotados direitinho, do jeito que o Senhor mandou, mas é isso mesmo, né? É, Josué, é isso aí. Então agora eu tenho que fazer o quê? Agora você tem que fazer isso, Josué. Como é que era esse diálogo? Como é que se dava essa troca de informações? Oração. Por mais que não havia uma fala face a face como Deus falava com Moisés, Deus também falava com Josué. Às vezes pelo Urim e Tumim, mas Deus falava com Josué. Não tem como o povo de Deus ter vitória sem oração. A conquista não passa pela força do nosso braço. A conquista passa pela vida em oração. Há autores renomados que falam: enquanto eu oro, eu não mudo Deus, mas Deus me muda. Mas eu posso pedir a Deus como Ezequias pediu e Deus mudou a sentença em favor dele? Pode.
Oração é lugar de pedir também. Você não pode ficar pedindo toda hora na oração, só pedindo, aí também não. Mas oração é um momento que você pede a Deus. Todo mundo pede algo a Deus. Mas quando você cria esse diálogo com Deus, ninguém te para. Você vê a sua família caminhando aos pés da cruz. Segunda-feira no feriado, deu umas 4 horas da tarde, eu falei, vou dar uma corridinha. Gosto de dar uma corrida, é bom fazer uma atividade física. Só que aí começou a chover, aquela chuvinha fininha. Eu falei, vou parar não, vou continuar correndo, agora que eu vou correr mesmo, para ver se é bom. Aí a chuva apertou, que maravilha. No sol de 9 horas da manhã você corre, e quando termina você está igual um cachorro precisando de água. Você termina assim, ó, cansado, parece que seu pulmão está baleado, você não tem força para nada, o coração fica tum, 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 e você não consegue se controlar, vai correndo na chuva, que maravilha. Aí eu lembrei daquele versículo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão. Aí eu fiz uma analogia com a chuva, eu corri 5 quilômetros e não me cansei não, cheguei em casa normal. Aí eu fiz uma analogia com esse versículo, eu falei, Deus, o que o Senhor tem para a nossa vida é algo sensacional. Eu conheço pessoas que estão aqui dentro agora, que confessaram a Cristo em 80, na década de 70, outras na década de 60, e estão com a gente aqui até hoje. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você vai caminhando dia após dia e Deus vai dando refrigério. Você vai caminhando dia após dia e Deus vai te dando renovo, e você não é parado pelas adversidades, isso é fato. Mas é necessário permanecer firmes para podermos conquistar o impossível. Tudo que Josué conquistou se resume em oração, vida com Deus, diálogo, amizade, intimidade. O nome Josué significa Deus é a salvação. Só que ele tem uma particularidade. O nome dele, traduzido para o grego, é muito, mas muito próximo ao nome de Jesus. Muito. É um pequeno detalhe que ali interfere entre Yeshua e Yehoshua. É algo muito tênue, próximo demais. Aí eu estava esses dias me atentando sobre a vida de Josué e coisa interessante. O significado é o mesmo. Olha a tipologia dentro da Bíblia. Como que Deus é tremendo. Josué morreu e conduziu o povo dele até a terra prometida. O povo entrou na terra prometida através de Josué. Mas o nosso Salvador, o Salvador da nossa alma, o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, Yeshua, Ele morreu, ressuscitou. Ei, e se você continuar firme, Ele nos conduzirá até a terra prometida que nos aguarda. Está aí. Um conduziu a uma terra passageira. O nosso Senhor nos conduzirá a uma terra eterna. Irmão, qual a diferença de eterno para infinito? Infinito tem início e fim. Nós vamos ser infinitos. Nós nascemos, temos um dia para morrer ou ser arrebatado e vamos morar na eternidade. Deus não, Deus é eterno. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ponto. Deus não foi gerado por ninguém. Deus não passou a existir. Deus não foi criado. Não é um projeto. Deus é antes de tudo e é após tudo. Por isso que o nosso mestre revela a João, escreve aquilo que eu vou dizer. Eu sou o princípio e sou o fim de todas as coisas. Eu quero convidar você a se colocar de pé.
Você que tem saúde, tem força nas pernas, tem vigor e ama o sacrifício de Cristo, eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Glória a Deus. Eu não conheço o seu interior. O irmão que está ao seu lado, ele pode até ser casado com você, ser seu esposo, sua esposa, mas o seu profundo talvez ele também não conheça. Pode ser seu amigo próximo, um irmão mais achegado, mas o seu profundo ele também não conhece. Pode ser seu vizinho que conversa contigo diariamente, mas o seu interior, o profundo da sua alma, ele também não conhece. Por isso eu queria te pedir nessa hora, que você apresentasse aí diante de Deus, aquilo que é impossível para você conquistar. Não estou falando de bens materiais, estou falando dentro da sua família. O servo de Deus Billy Graham, antes de morrer, ele que eu considero o segundo maior pregador do Evangelho, pós-Jesus, teve Paulo e para mim tra ele. Aquele homem rodou o mundo inteiro pregando. Colocou 200.000 pessoas dentro de um estádio de futebol nos Estados Unidos. Mais gente do que a final da Copa do Mundo de 94. E quando pararam para ver, ele estava pregando João 3,16. A simplicidade do Evangelho em voga. Antes dele morrer, trouxeram bandeiras de diversas nações a ele. E foram apresentando, e ele viu a do Brasil e perguntaram: e essa nação, o que você tem a dizer para ela? Ele falou: olha só, o Brasil há de ser a última nação do mundo a experimentar o avivamento que vem. Meu irmão, eu estou falando de avivamento. Avivamento genuíno, de transformação de cidades. Eu estou falando de cidades que são dominadas pelo império do mal, passaram a ser dominadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu estou falando isso. Eu estou falando de você voltar para a sua rua nessa noite e ver Deus agir na sua rua, tirando o mal que impera e a presença do Espírito Santo entrando lá trazendo paz. Eu estou falando isso aqui. Para bom entendedor, pingo é letra. Eu estou falando de Deus entrar dentro da sua família e pegar aquela pessoa que sai sábado à noite para usar droga e só volta na segunda. Eu estou falando de Deus pegar ela e trazer ela totalmente transformada para o reino dele. Aleluia. Eu estou falando de você que sente dores, enfermidade, irmão, mas cura, é cura. Se não fosse possível, Deus não deixava registrado. Irmão, eu estou com tal enfermidade. Marca o dia, a hora. Deus vai te curar dessa enfermidade pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. A Evangelho de Cristo vai ser marcada por ser uma igreja em que milagres, maravilhas, prodígios vão acontecer a olho nu. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Eu estou falando de você sair para entregar o seu currículo amanhã e o empregador falar que só tem uma vaga e você não ser o mais capacitado e você ser chamado no mesmo instante para começar a trabalhar. Eu vim pregar isso aqui nessa noite. E eu quero que você apresente aí diante de Deus aquilo que é impossível para você. Eu quero que você estenda suas mãos para o alto agora em nome de Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela sua rede social, pelo YouTube, que está dentro de sua residência agora ou voltando para a sua casa, eu quero te convidar a introduzir a presença do Espírito Santo no seu lar. Aleluia. Meu irmão, eu tenho visto vultos dentro da minha casa. A ação de espíritos malignos tentando trazer pânico, depressão, síndrome do pânico para me tentar fazer suicidar-se. Há poder no sangue de Jesus para repreender esse mal nessa hora. Amém. Jovens e adolescentes que se automutilam, causando pânico, dor
e sofrimento a si mesmo. Há poder no sangue de Jesus para Deus mudar essa história agora. Pai amado, olha para a tua igreja aqui nesse exato momento, ó Deus. Não é qualquer pessoa que está aqui conversando com o Senhor nessa hora, Pai. Não é qualquer um, ó Pai. É a noiva de Cristo que estende as mãos para o céu nesse exato momento, ó Pai. Não é a voz do Leonardo, não é a voz do pastor, do diácono, não é a voz de simplesmente um ser humano, Pai. É a tua noiva que em conjunto ergue as mãos e as vozes para o céu, ó Pai. Ó Deus, nós não usamos a autoridade de homens. Nós não utilizamos autoridades, Pai, que são passageiras para pedir nesse momento. Mas nós clamamos pelo sangue de Jesus Cristo. Pai amado, traz aquele evangelho de volta. Meu Deus, traz aquele tempo de volta. Traz, Espírito Santo, aquela experiência de pessoas entrarem vazias, pensando em abandonar o evangelho e saírem saltitantes, cheios da presença do Espírito Santo Glória de Deus. Pai, traz esse tempo novamente. Tira o medo, Espírito Santo. Tira o receio que tem dominado a mente do teu filho em relação a alguma enfermidade. Ó Pai amado, seja qual for o tipo de enfermidade que tem se apresentado a esse filho, a essa filha, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia. A tua igreja concorda, em uma voz uníssona, em uma só voz, meu Deus, todos juntos, em um coro celestial, de que essa enfermidade não vai sair amanhã, ela vai sair agora em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, glorifica teu nome. Síndrome do pânico que tem atuado dentro dos lares, ó Pai. Meu Deus, essa pessoa não consegue dormir pela madrugada. Meu Deus, ela tem visto vultos caminhando dentro da sua casa. Meu Deus, obra de bruxaria para fazer casais se separarem. Pai amado, colocaram o nome desse casal lá naquela obra de feitiçaria no cemitério, Pai, para fazer a racha, a separação, a separar essa família que o Senhor uniu. Meu Deus, não na autoridade de qualquer um, mas no sangue do Senhor Jesus Cristo agora. Aquela obra de feitiçaria, ela é repreendida em nome de Jesus. Casais que estavam para se separar e já até se separaram. Meu Deus, nós profetizamos a união agora. Agora. Nós determinamos que o inferno largue essa casa e retroceda em nome de Jesus. Oh, Deus. Pai amado, os jovens que estão presos, ó Pai, no vício. Meu Pai, portam um objeto na cintura e acham que aquilo é poder, autoridade. Estão cegos. Meu Pai, não conseguem enxergar aquilo que o diabo tem planejado, aquilo que o diabo tem tentado executar. Espírito Santo, na autoridade que há no nome de Jesus, nós determinamos, nós declaramos agora a falência de Satanás contra a vida desse jovem, dessa jovem, agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Espírito Santo, esse homem que ergue as mãos agora em prol da sua esposa que não te serve, essa mulher que ergue as mãos em prol do marido que ainda não confessou a Cristo, ó Pai, essa família que entrou aqui hoje já não querendo, ó Pai, nem voltar mais porque já está cansada, Pai, tem sido combatida pelas fadigas da vida. Pai amado, em nome de Jesus, aquele mesmo vento que soprou lá para Elias na caverna, ó Deus, tirando todo tipo de cansaço, sopra aqui nessa hora, Pai, sopra na casa dessa pessoa que acompanha essa live, meu Deus, sopra agora dentro desse lar, sopra agora dentro dos hospitais, leito de morte que o médico passou e falou, esse aí dura só essa noite. Espírito Santo, o mesmo Deus que curou milhares na tua palavra, dá vida a essa pessoa agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado, nós cremos que essa casa está por viver, ó Pai, o maior. Pai, nós vamos vivenciar o maior. Meu Pai, o maior avivamento que a história do Brasil presenciou, ó Pai. Meu Deus, vidas vão entrar aqui ajoelhadas, ó Pai, quebrantadas,
quebradas, ó Deus, querendo, ó Pai, tendo sede pelo Evangelho, ó Pai, meu Deus, e coloca na palma da nossa mão nessa hora, fogo, ó Pai, poder, unção, autoridade, ó Pai, para ao retornarmos para a nossa casa, nós não pedimos que o Senhor mande anjo A ou B ou C, ó Pai, nós pedimos que o mesmo Deus que falou para Josué, eu vou adiante de vós, o Senhor mesmo vá na nossa frente, aleluia, e todo mal, toda investida satânica, maligna, ela seja pisoteada pela glória do Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Receba toda a nossa adoração, ó Pai. Sim. Em o nome de Jesus Cristo, receba os nossos aplausos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus é bom. Enquanto você se assenta um pouquinho, eu quero convidar a você para que essa semana, no sábado, aquela grande consagração, né, amados, que as irmãs administram, sempre benção. E nós temos assim, nesse ministério, esse prazer de poder vir à reunião, independente de for dirigida por mulheres, né, ou por jovem, adolescente, homens, a gente se une, a gente busca ao Senhor. Então não perca sábado, a consagração às 8 horas da manhã, como sempre é benção, né, gente? Consagração das mulheres. E eu tenho certeza que você virá e vai ser muito abençoado. Estamos aí chegando na etapa final, glorificamos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, amém? E tenho certeza que vai continuar operando, assim como foi pregado aqui, que as conquistas, Deus está certamente direcionando, abrindo, para glorificar o seu nome, amém, irmãos? Deus abençoe. Eu quero ficar de pé mais uma vez, após essa última oração que nós faremos, já foi clamado, né? Você se tira a vontade e desejo de vir honrar a Deus também com a sua vida, no altar do Senhor, faça isso. Pegue suas mãos assim para o alto, com muita fé, amém, aleluia. Onde quer que você estiver, receba a graça maravilhosa e poderosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus Pai, e as santas e doces consolações, bem como a plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, transborde, inunde poderosamente você, sua casa, sua família, você que está aqui, o retorno ao seu lar, e você que está em casa, toda a sua noite, o curso dessa semana, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ele bem forte aí. Aleluia. Deus abençoe, uma ótima noite para todos. Obrigado, Jean, obrigado a mídia aí, a Libra, a todos. Deus abençoe.